A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos e filhas de Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Nesta manhã nós vamos conversar sobre um assunto contemporâneo, um assunto que está aí na face de todos nós, que está mexendo com a vida das pessoas nos últimos 10 anos, de uma forma muito intensa. Nós vamos conversar sobre procurando likes. Nós vamos tratar desse assunto porque parece que nós estamos tendo as nossas mentes muito confundidas. Nos tornamos pessoas hoje, eu diria, escravas do caos, da confusão mental, da confusão em relação ao que cremos, ao que não cremos. E isso tem causado um impacto extremamente negativo na vida das pessoas, das famílias, dos lares, dos amigos, do ambiente em que nós vivemos, da igreja. As pessoas estão cada vez mais confusas, cada vez mais problematizadas na sua mente, sem saber o que fazer. Há alguns anos atrás, uma pessoa me procurou e perguntou: pastor, o senhor acredita mesmo que o homem foi na Lua? 1969, dia 29 de junho de 1969, o homem foi à Lua. Mas ainda hoje tem pessoas acreditando que o homem não foi na Lua. Apesar de até uma excursões sendo organizadas para ir, não um, mas vários. Tem gente que acredita que a Terra é plana. Tem gente que acredita que quando tem o trovão, é São Pedro arrumando os móveis no céu. Tem gente que acredita que quando cai um relâmpago é castigo de Deus para a humanidade. Tem gente que acredita que os brasileiros, especialmente os que moram no Amazonas, se eles caírem dentro de um esgoto ou viverem em cima de uma palafita, que aquele esgoto que passa ali 24 horas e que eles respiram, ou se eles caírem lá dentro, não vai acontecer nada com eles. Eles podem viver anos naquela situação e nada vai acontecer. Tem gente que acredita que a ciência não tem nenhum valor. Mas isso não é novo. Isso sempre existiu na humanidade. Na Idade Média, homens, pessoas morreram porque eles acreditaram ou eles descobriram alguns fatos científicos. Alguém que afirmou que a Terra era redonda foi condenado à morte. Uma pessoa que descreveu, um médico que descreveu o sistema pulmonar, o sistema respiratório humano, fez os desenhos de como ele era, como um ser humano era, desenhou, apresentou numa corte, foi condenado porque ele fez aquele desenho. Ele se chamava Miguel de Serveto. Nesse período, a palavra de Deus, a pessoa de Jesus, foi escondida das pessoas. Só tinham acesso à palavra de Deus e só podiam, portanto, compreender o Evangelho e compreender quem era Jesus as pessoas que tinham uma certa condição social, de preferência que eles fossem religiosos, nomeados pelo rei Constantino. E a partir daí foram 1.300 anos de escravidão da mente humana, por causa de aquilo que os historiadores chamam de obscurantismo, em que as pessoas não podiam, não tinham liberdade para ler a palavra,
para entender quem era Deus, para ouvir a respeito de Deus. E os religiosos dominaram o mundo. E Jesus foi escondido das pessoas. E as pessoas passaram a viver em função de uma atitude comportamental determinada pela igreja. Se eles faziam determinada coisa, eles eram considerados pecadores. Se eles não faziam aquilo que a igreja estava dizendo, eles eram excluídos da comunidade, considerados excluídos da eternidade do céu. Eles eram excomungados. A batalha nesse século é pela mente do ser humano. E os cristãos têm um compromisso com Deus, de perceberem isso e de começarem a tratar a sua mente de uma outra maneira. Tratar o seu coração, a sua alma, as suas emoções de uma outra forma. Nós somos pessoas que cremos em Jesus. E não podemos andar por esse caminho que a sociedade tem andado. E nos esconder debaixo dessa forma de pensar que tem tomado conta da sociedade. Então eu queria ler um texto da Bíblia com os irmãos e irmãs, que está no livro de Mateus, no capítulo 17. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Eu acho que vai aparecer ali no telão essa leitura. A questão que nós vamos tratar nessa leitura é que nós vemos, mas não enxergamos. É que nós ouvimos, mas não entendemos o que ouvimos. Muitos fazem isso porque, de fato, talvez não tenha chegado o entendimento para eles. Talvez não seja o momento para eles enxergarem, porque essa compreensão de quem é Deus, de quem é Jesus, depende sim de você. Mas se você crê em Jesus, significa que você já viu, que você já entendeu quem é a pessoa de Jesus. Mas infelizmente muitos não querem. Muitos não querem entender. Muitos não querem compreender. Eles preferem perceber uma outra proposta, ou se deixar ser levado por aquilo que não procede de Deus. Então vamos ler, Mateus capítulo 17, verso 1, que diz assim: aí, está aí no telão, mas eu peço que você leia aí no seu celular e acompanhe a leitura atentamente. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia, as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E então disse Pedro: Senhor, bom é estarmos aqui, se queres farei aqui 3 tendas, uma será tua, a outra para Moisés, a outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. E ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. E então eles, levantando os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E descendo do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizeis, pois os escribas, ser necessário que eles venham primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, e antes fizeram com ele tudo quanto quiseram, e assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles.
E então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Na mensagem de domingo passado, o pastor Rafael falou, numa determinada altura da mensagem, que Pedro e os discípulos, a certa altura, colocaram o foco na pessoa de Jesus, porque isto é o que era o mais importante. Esse é o cenário. Jesus chamou os discípulos, levou a um monte, Pedro e os irmãos Tiago e João, e eles foram até aquele lugar, e a certa altura ele foi transfigurado, ele foi transformado, seu corpo ficou absolutamente transfigurado. Os discípulos, vendo aquilo, ficaram impressionados, e uma voz veio dos céus e falou com eles: este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. A ele ouvi. E os discípulos, assustados, quando eles abriram os olhos, cheios de medo, de bruços, já não viram mais nem Moisés e nem Elias, porque Jesus inicialmente havia conversado com eles. E aí eles começaram a indagar a respeito daquilo, e por que aí Jesus disse para eles que ele era o Filho do Homem. Eles não acreditaram muito e disseram assim: antes que viesse o Filho do Homem, que foi profetizado no Antigo Testamento, diz que viria Elias. E Jesus então disse assim para eles: sim, Elias já veio, e ele veio e vocês não o reconheceram, vocês o mataram. Aí no final, no versículo 13, eles dizem assim: e eles entenderam que Jesus falava a respeito de João Batista. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: porque não cremos e não discernimos Jesus nesse tempo, e naquele tempo também eles não discerniram. Apesar de Jesus ter aparecido uma voz, apesar deles estarem convivendo com Jesus há tanto tempo, apesar de Jesus constantemente dizer para eles que ele iria morrer e ressuscitar, eles não criam em Jesus. No diálogo Jesus conversava com Moisés e Elias, e os discípulos descrevem isso no texto, portanto eles sabiam que era Moisés e Elias. Moisés foi aquele que trouxe a lei, trouxe a doutrina para o povo de Israel. A doutrina naquele tempo é diferente do que é hoje, como nós entendemos. Hoje, quando nós falamos de doutrina, nós entendemos essa coisa religiosa de cada igreja, de cada denominação. Algumas igrejas confundem doutrina com costumes, e a gente vai fazendo essa confusão. Naquela época, doutrina era a proposta de vida para o povo de Israel. Tudo que tinha a ver com a vida, havia um ensino, havia uma proposta, havia uma filosofia, havia uma orientação, havia uma forma para as pessoas verem a vida. Então a doutrina não era apenas uma questão religiosa, era uma questão de vida, de compreensão da vida. Então havia ensinos que eram relacionados à relação das pessoas com Deus. Havia ensinos que eram relacionados para o convívio social deles. Havia ensinos que eram voltados para a vida da saúde deles. Havia ensinos os mais variados, davam respostas para todas as áreas da vida. Era nesse sentido que eles entendiam doutrina. E Moisés era quem representava isso. Desde a vida pessoal até a vida social, a vida de saúde, a vida sexual, a vida de relacionamento de família, tudo envolvia essa questão doutrinária. Então, quando eles viram ali Moisés, eles entenderam isso,
Eles compreenderam, eles sabiam que aquela forma que Moisés havia começado a ensinar e que foi desenvolvida ao longo da história do povo de Israel, era um ensino divino. E eles acreditavam daquela forma. Estava também Elias. Elias foi um profeta que veio para restaurar o povo de Israel, para restaurar os princípios de Deus, aqueles princípios que estavam sendo ensinados ao longo da história pelos profetas, juízes, reis. Agora chegou a hora de ser restaurado através de Elias. Elias era a pessoa que se relacionava com o fazer. A gente tem uma forma de pensar que nos leva a um fazer. Um povo tem uma forma de compreender a vida que os leva a ter uma forma de agir. Um povo tem uma forma de compreender como deve ser a sexualidade que os leva a ter aquela prática. Um povo tem uma forma de pensar como é que deve ser uma família que os leva a praticar uma vida de família daquela forma. Então tudo começava na mente deles, com Moisés, e que levavam as pessoas a agir. Elias foi quem restaurou o templo. Elias brigou com os profetas, matou os profetas. Elias fez grandes coisas porque ele estava debaixo daquela compreensão que Deus oferecia ao seu povo naquela época. Então ele agia de acordo com o que ele cria. No versículo 10, os discípulos reagem a uma ordem de Jesus. A ordem de Jesus foi assim: vocês viram tudo isso, mas vocês não devem contar esta visão para ninguém, até que o Filho do Homem ressuscite. A reação dos discípulos foi: Senhor, por que os escribas dizem que o Filho do Homem só virá quando Elias vier primeiro? Aí Jesus então respondeu para eles: olha, o Filho do Homem já veio, o Elias já veio, já morreu, porque vocês o mataram, e no finalzinho, como eu disse, eles lembraram, entenderam, que Jesus não falava de Elias, que Jesus não falava de uma reencarnação de Elias, que Jesus estava falando de João Batista. Porque a mente deles, até eles entenderem que João Batista era o Elias a quem eles estavam pensando, que eles não pensavam ser, que o Elias que viera era João Batista, até ali, a mente deles estava presa ao ensino da doutrina dos escribas, que eles estavam ouvindo há 5.000 anos. Por que eu estou considerando isso importante? Porque atualmente as pessoas estão desfocalizadas da pessoa de Jesus. Atualmente as pessoas ouvem muitas outras coisas, menos a Jesus. Atualmente as pessoas enxergam muitas outras pessoas, menos a Jesus. Atualmente as pessoas obedecem muito mais a uma outra pessoa, ou outras pessoas, ou muitas outras, algumas que elas nem sabem quem são, do que de fato é Jesus. Muitos nesse caos que nós estamos vivendo não discernem a pessoa de Jesus, e foi o que aconteceu com os discípulos. Apesar da voz, apesar da transfiguração, apesar de tudo que estava lá, eles continuavam com a mente deles embotada, sem entender quem era Jesus, sem saber quem era Jesus, sem obedecer a Jesus, sem ter o coração preso na pessoa de Jesus.
eu percebo que basta aparecer uma notícia no WhatsApp aí mais espalhafatosa, geralmente de um extremo, que as pessoas começam a acreditar. E começam a multiplicar isso para os outros. Eu recebo mais ou menos umas 300 mensagens por dia. Recebo mais ou menos 5 mensagens de ordem pessoal por dia. De alguém perguntando alguma coisa: pastor, como é que é aquilo, como é que eu faço, onde que eu vou? Sou pastor, alguma coisa relacionada ao trabalho aqui da igreja. Mas a maioria das mensagens que eu recebo são dos grupos. Eu estou falando do WhatsApp, eu não estou nem falando de Instagram, né? Estou falando de WhatsApp, porque eu nem tenho Instagram. Aí, o que acontece? Você olha as mensagens desses grupos, a maioria delas são mensagens sem nenhum sentido. Muitas delas são propostas sem nenhuma sustentação. E a mente da gente, se eu começar a ler essas coisas, ela vai se desviando do propósito, do sentido da vida, não nos relacionando com Deus, com a pessoa de Deus. E nós vamos propagando determinadas coisas que não tem nada a ver com o Senhor. E a mente da gente vai ficando cheia. Como eu disse a vocês, muitos, quando ouvem ou veem determinadas coisas, eles prefiram acreditar nessas pessoas do que acreditar na própria pessoa do Senhor Jesus. Então basta ser um médico para que você acredite que o que ele está falando é verdade. Basta ser um coach para que você acredite que ele está falando a verdade. Basta ser um político que fale para que você acredite que ele está falando a verdade. Se ele for de um segmento, ele está falando a verdade. Se ele for do outro, ele está mentindo. Mas nós não usamos a pessoa de Jesus para fazer os critérios. Nós não lemos a vida a partir da pessoa de Jesus. Nós não lemos as pessoas a partir da pessoa de Jesus. Nós não olhamos para a nossa vida de família a partir de Cristo. Nós não olhamos para a nossa vida e nossa relação com a comunidade a partir de Jesus. E por causa disso, nós estamos sendo enfraquecidos, tanto do ponto de vista pessoal, como do ponto de vista comunitário. Nós vamos pagar um alto preço como pessoas, como famílias, como igreja, por descentralizarmos a nossa vida da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo. Por não entendermos que nós temos que encher a nossa mente e o nosso coração e a nossa alma com aquilo que procede do Senhor. Por não discernirmos, no meio dessa confusão e de tantas ofertas que nos fazem, quem de fato é a pessoa de Jesus. Nós estamos sendo levados, conduzidos por aquilo que não procede de Deus. E isso vai trazendo sentimentos para a gente que eu observo na vida de todos nós, muito desagradáveis, lutas muito intensas, lutas muito desproporcionais à nossa condição humana de resolver, porque a nossa vida está cada vez mais distante de Deus, porque cada vez mais o nosso olhar é para essas pessoas, para essas coisas, e menos para a pessoa de Cristo. Por isso não temos respostas, por isso não temos solução, por isso não sabemos como lidar com o filho, com a filha, por isso não sabemos como resolver os problemas da família, por isso não sabemos como lidar com essa sociedade louca, por isso não sabemos como nos posicionar politicamente, e entramos no embalo, e começamos a querer ter muitas likes, ser populares. Frequentemente, aqueles que vivem o Evangelho são minoria.
frequentemente, aqueles que creem em Jesus não são percebidos, não são vistos, não são valorizados, não são considerados. Mesmo nesse ambiente religioso, um pastor que faz uma proposta dessa, como eu estou fazendo, ele vai sendo deixado de lado, porque as pessoas preferem ser famosas, ser importantes. As pessoas preferem se manifestar como alguém poderoso, e nós estamos tentando arrumar amigos a partir das nossas concordâncias, e não a partir da nossa compreensão da pessoa de Deus e da pessoa de Jesus. Os modelos que a gente tem na sociedade de pessoas importantes são as pessoas mais extremas que você possa ver. São pessoas complicadíssimas, e elas são um modelo. Eu não sei se alguns de vocês já tiveram a curiosidade de observar o que os filhos de vocês estão vendo. Os filmes, as trocas de mensagens entre eles, os valores que eles estão passando um para o outro. Os maiores influenciadores dessa sociedade são pessoas absolutamente fora do padrão de Deus, mas eles dizem e as pessoas acreditam. Eles dizem e as pessoas se importam. Não se importam. Se importam com eles e não com Deus. Então isso vai fazendo você sendo tomado. Não tem jeito, não tem forças. É assim mesmo, a vida é assim. O coaching falou. Aí a pessoa tem um gato e põe na mídia social, põe no WhatsApp e escreve lá assim: não é gato, é cachorro. E todo mundo dá like. Gente, eu estou dando exemplo para não ser exagerado, tá? Mas vocês estão entendendo. Aí a pessoa diz assim: não, o nariz do ser humano foi feito para ele comer. Você já comeu doce, chupou sorvete pelo nariz? Aí todo mundo dá like. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Aí as pessoas dizem assim: você tem corpo de gato, mas você é cachorro. Jesus falava por parábola. Depois, se vocês quiserem, eu explico para vocês. É muito triste. Aí você começa a se encher de culpa, porque você não consegue resolver. Então, hoje, nesta manhã, porque eu já avancei no tempo, eu quero dizer para você o seguinte: primeiro, volte às primeiras coisas. Primeiro, se você não creu, não pensou, não sabe, não conhece quem é Jesus, busque a Jesus. Fala: Senhor, eu quero ter uma revelação tua. Eu quero que o Senhor me mostre quem o Senhor é. Eu quero crer que tu és o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz, morreu pelos perdão dos meus pecados, ressuscitou, voltou para morar dentro de mim e me fazer capaz de enfrentar este mundo e entender a vida a partir de Cristo e do Evangelho. Eu quero. O Senhor, Ele parou na cruz para acolher a todos nós, e Ele vai parar quando Ele ouvir a sua oração,
pedindo para que você o conheça mais. Ele para tudo. Todo o movimento da terra é organizado por Deus. Mas quando você disser: Senhor, eu quero crer na pessoa de Jesus como Deus vivo, o Senhor dos senhores, o Rei do Senhor, o Rei dos reis, porque eu quero compreender a vida a partir de Cristo. Se você fizer essa oração, a sua vida começa a mudar. Eu quero te convidar para que você volte para sua casa e recomece a sua vida de outra forma, fazendo as coisas mais simples. João Batista, quando veio ao mundo, ele não tinha marketing, não tinha nada. Ao contrário, ele não buscou nenhuma like. Foi morto, decapitado, foi enterrado, sem ter talvez 5, 10 pessoas ao redor dele. Nem Jesus foi lá. E a palavra de Deus diz que não houve um homem como João Batista. Você não precisa ser famoso, você não precisa ser popular com ninguém, você não precisa agradar as pessoas, você não precisa nada disso para você viver uma vida saudável, digna, bonita, as coisas mais simples do Evangelho. Orar com as pessoas e pelas pessoas, orar pelo seu filho, pela sua filha, orar com e por eles, abrir a palavra e ensinar para eles a palavra, se arrepender dos seus pecados diante de Deus e diante deles, se importar com Deus, amar as pessoas. Só existem 2 mandamentos no Evangelho: amar a Deus e amar o próximo, e o primeiro é que nos ensina a amar o próximo. Eu estou lendo aí de vez em quando, né? Eu dou um livro para as pessoas. Um livro que eu gosto muito, chama As 5 Linguagens do Amor. E lá fala de 5 linguagens do amor. Todas elas externas. Para você amar, você tem que falar palavras de afirmação. Para você amar, você tem que dar presente. Para você amar, você tem que ter atitudes positivas. Para você amar, você tem que fazer isso. É verdade, tudo isso está valendo. Mas se não proceder do coração, se você não compreender quem é Jesus, tudo isso é inútil. Diz Paulo: se não houver amor, de dentro para fora é inútil. Se você não crê em Jesus, a sua vida não vai ser mudada. O seu ambiente não vai ser mudado. A sua compreensão da vida não vai ser mudada. E nós vamos ser levados por essas coisas. Meu querido, minha querida irmã, a batalha é pela sua mente. Quem está na sua mente? Em quem você acredita? Há muitas histórias na Bíblia que mostram isso. Os filhos de Eli, acho que o nome era Hofni e Finéias. A Bíblia diz que eles faziam coisas terríveis. Eles roubavam o altar, eles desviavam o povo das coisas de Deus com as atitudes. Eles eram filhos de um sacerdote, tinham a responsabilidade de conduzir o povo para Deus, mas eles faziam o contrário, como muitos estão fazendo, distraindo as pessoas, ao invés de centralizar na pessoa de Cristo. Eles se tornaram pessoas promíscuas. E a Bíblia, o profeta veio e disse: olha, eles vão ser consumidos, eles vão ser julgados. E quando veio o julgamento, a Bíblia diz que eles foram julgados não pelas coisas que eles fizeram. O texto diz assim: porque eles desprezaram
as coisas do Senhor, desprezaram a Deus, tiraram da mente deles a Deus, cancelaram Jesus da mente e deixou-se encher de tudo que não procede de Deus. Se Jesus não estiver dentro de você, você não vai ter discernimento para lidar com o que está acontecendo ao seu redor. Você não vai ter compreensão. Você vai entrar nessa enxurrada. Acho que está bom por hoje, né? Vocês querem dizer um amenzinho ou não? Amém? Um amenzinho esse meio desanimador, né, irmãos? Mas creiam em Jesus, gente. Abra o coração de vocês para o Senhor. Encham a mente de vocês das coisas de Deus. Vamos orar. Feche os seus olhos por um instante. Senhor, tem misericórdia de nós. Obrigado, Senhor, pelo perdão que encontramos na cruz. Transforma a nossa vida. Ganha, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, as nossas emoções. O que o Senhor espera de nós é que nós te amemos de todo o coração, de toda a alma, de toda emoção, de todo o corpo. Que o nosso viver, Senhor, seja transformado e a nossa compreensão da vida se transforme em coisa verdadeira. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.